Olá pessoal, então dando sequência aqui no nosso curso Tkinter, agora nós vamos aprender como empacotar as imagens dos nossos botões para dentro do nosso código, para quando a gente compilar o sistema não precisar, o nosso executável não depender dessas imagens, porque essas imagens vão estar dentro do código. Então isso facilita muito a vida do desenvolvedor, né, e facilita também para evitar bugs, né, porque se a gente não empacota a imagem dentro do código, se a gente perder aquele arquivo ali ou se ele corromper, uh, inevitavelmente o nosso executável ele vai dar um erro quando for rodar. Então vamos mãos à obra, né? Então assim, ó, a gente precisa para poder utilizar esse empacotamento da nossa imagem dentro do código, a gente precisa utilizar o módulo base64. Então eu vou dar um import aqui no base64 e vou criar uma funçãozinha aqui para a gente poder empacotar nossas imagens. Então vou criar uma função aqui, vou dar um nome de imagens 64, imagens base 64. Então aqui eu vou colocar o código das nossas imagens. Então vou primeiro do nosso botão novo aqui. Então vou pegar self botão novo, base 64 igual, e daí aqui a gente vai colocar o nosso código. Então tem um sitezinho aqui, esse aqui base64.guru, que ele tem a opção aqui de converter várias imagens para base 64. Vocês podem ver aqui que eu já peguei e já fiz peguei o arquivo que eu tinha ali na pasta e já fiz o encode aqui. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou colar dentro da nossa string aqui. Então pode ver que ele dá um código enorme aqui, mas é assim mesmo. Feito isso, eu vou descer aqui para o nosso application e no init eu vou chamar essa função aqui, imagens base 64. Eu preciso chamar essa função antes dos widgets, porque senão quando eu abrir o widget ele vai procurar e não vai achar. Então eu tenho que abrir antes de eu usar. Então eu posso botar aqui depois do root aqui, eu já posso chamar. Ou até antes do root, mas eu vou chamar depois aqui. E agora a gente vai lá nos nossos widgets. Vamos lá no botão novo. Vocês vão ver inclusive como vai facilitar depois esse código que a gente fez aqui. Ele vai ficar bem mais simples com a imagem codificada. Então eu vou criar aqui uma variável para esse botão novo, para a gente poder utilizar ela na função button ali. Então eu vou criar uma variável chamada bt novo aqui, vou chamar a função fotoimagem e lá dentro eu vou dizer aqui que os dados são iguais o base64 ponto b64 decode. E dentro disso vou abrir um parênteses aqui e vou chamar aquela nossa variável lá, self bt novo base 64. Com base nisso, eu já posso tirar fora aqui, ó, esse nosso fotoimagem aqui, que a gente não vai precisar mais dele. Posteriormente posso até apagar aquele arquivo de imagem dentro da nossa pasta, que a gente não vai usar. E vou trocar esse subsample aqui pelo da nossa variável que a gente criou.
tirar esse style fora aqui, que também a gente não vai precisar. Vocês estão vendo como está facilitando muito o nosso código. Vou tirar o TTK também, que a gente não vai precisar. No lugar desse style aqui, a gente vai colocar a nossa imagem. Vou tirar esse config aqui de baixo. E só vou botar aqui uma borda igual a 0, que estava lá no nosso style, que a gente vai precisar também para nosso botão não ficar tão feio. Feito isso, vamos dar uma olhada. Vocês podem ver que da mesma forma o botão está aparecendo aqui. Só que ele está chamando esse botão lá do nosso código. Então ele não precisa mais ter aquela imagem lá dentro da nossa pasta. A gente já codificou essa imagem, então ela está dentro do nosso código. O que a gente pode fazer também aqui, não sei se vocês já repararam, quando a gente minimiza ou maximiza a tela, ela fica... Ela some um pedaço ou aumenta um pedaço. O que a gente pode fazer é a gente deixar ela com um tamanho fixo. Então, nosso tamanho relativo e nossa largura relativa a gente pode mudar. A gente tira o rel aqui e dá um tamanho fixo e uma largura fixa para ele. Então, tem uns tamanhos que eu testei antes, acho que vai dar certo, que é o 60 por 30. Então, mas vai depender de como vocês configuraram aí para vocês. A gente só vai ter que mudar aqui a posição, puxar aqui o novo um pouco mais para a esquerda, para ele não sobrepor pelo alterar ali. Não precisava tanto. Agora sim. Daqui, independentemente se a gente minimizar ou maximizar, esse botão vai ter sempre o mesmo tamanho. E isso a gente pode replicar para o botão alterar, para o botão apagar, para todos os outros botões. Então vocês podem ver que codificando a nossa imagem, ela possui várias vantagens. A gente não vai ter problema na hora de compilar o nosso executável. Essa imagem já vai estar dentro do nosso código. Então, e nossa própria configuração aqui do botão fica mais simples, né? Então facilita um monte. Então nessa aula é por isso, pessoal. Então na próxima aula a gente segue aqui com as dúvidas. Eu ainda tenho que montar as próximas aulas, então talvez leve mais 1 ou 2 dias para a gente ter o segmento aqui do curso. Até mais, pessoal.